Olá, bem-vindo a mais um Em Tríade. Hoje, dia especial, toda quarta-feira você sabe que a gente tem um episódio novo, às 11 horas da manhã. Então, já é um episódio novo para você hoje. Com certeza, você vai gostar muito do tema de hoje. Eu estou aqui com a Rebeca Barbosa, que é psicóloga, e a gente vai conversar sobre inversão de valores e a saúde mental. Sabe aquelas quebras de valores, de regras, aquele famoso jeitinho brasileiro que as pessoas gostam de usar para dar um jeito em uma situação que a pessoa deveria fazer de uma outra forma, mas ela não quer ir pelos caminhos certos, vai buscando os atalhos, e isso acaba demonstrando uma fissura no caráter, a corrupção, essas coisinhas que você com certeza sabe. Rebeca, deu certo, conseguimos. Bem-vinda ao Em Tríade de hoje. Obrigada, Evaldo, um convite assim, muito especial por uma amiga, né, muito especial em comum. Graças a Deus deu certo, estamos aqui para dar o nosso melhor. Maravilha. Então, vamos falar desse tema. Na verdade, quando você sugeriu o tema, e agora antes de começar o programa, que a gente fez um pequeno release, um pequeno bate-papo, ganhou mais importância ainda, porque vamos falar de valores. Infelizmente, o nosso país ele está classificado entre dentro dos 70 países mais corruptos do mundo. Então, isso é quebra de valores, isso aí hoje em dia, quando alguém diz assim, olha, fulano de tal, ele é honesto, aí todo mundo aplaude. Quando alguém faz uma atitude, pratica algo honesto, as pessoas aplaudem como se fosse algo assim, fora sobrenatural, do comum, né? Fora do comum. Quando deveria ser natural que se fizesse assim. Então, é sobre isso que a gente vai... Perfeito. Eu gostei muito quando você usou a palavra que já é muito pronunciada, né? O jeitinho brasileiro. Na verdade, o jeitinho brasileiro, ele sempre existiu e possivelmente sempre existirá. Eu acho que ele tem um cunho, tá? É importante, Valdir. Eu gosto muito dos ditados populares. Há um tempo atrás eu escrevi um artigo a respeito sobre isso. A gente só não pode tomar isso como propriedade absoluta, Sim, né? Mas eles têm a sabedoria, eles têm a sua razão de ser. Mas assim, eu acho que o jeitinho brasileiro tem um cunho positivo. Qual é o cunho positivo? Que o brasileiro não desiste, né? Então ele sempre vai buscar uma forma dele alcançar. Se isso for por estratégias positivas, construtivas, perfeito, maravilha. O problema é que o que a gente tem visto hoje, que não é assim. E aí isso acaba tendo uma desigualdade social maior e um conflito maior. Por quê? Porque o jeitinho brasileiro ele começou a ser atrelado a quem tem poder, seja financeiro ou de influência, ou os dois juntos. Então quem não tem esses dois vai acabar tendo que se contentar, né, com aquilo que aparece ali. Então, quando eu te propus esse tema, né, é uma demanda muito recorrente, tanto na área clínica que eu trabalho, também a gente vê nas organizações, que é outra área que eu trabalho, mas no dia a dia mesmo, conversando com as pessoas. A gente vê hoje, principalmente com o avanço da tecnologia, a gente também não pode atrelar, ou melhor, deixar de atrelar a isso, e não sou contra, tá, Evaldo? Eu digo sempre, a tecnologia, tudo que é de mudança e modernidade, ela vai trazer um ônus e um bônus. Isso é o avanço da sociedade. Se a gente conversar com pessoas da década de 70, 60, por aí vai, vão falar que, de repente, o mundo está infinitamente pior e assim sucessivamente. Eu acho que a gente tem que contextualizar. Uma coisa que me chama a atenção diante da tecnologia para ir para esse assunto é que, assim, há uma inversão aí. A tecnologia é para servir o humano, não o contrário. Não a tecnologia servir. Perdão. Não o homem servir a tecnologia. Não o homem servir a tecnologia, exatamente. O que a gente vê é o contrário. Tanto que, assim, eu conversando hoje numa reunião que eu estava, tem dados já dizendo que as pessoas morrem até muito mais hoje no trânsito por conta do celular do que, às vezes, as doenças, digamos, que são vírus, epidemias, por aí. Isso é assustador. Sim. Isso é assustador, porque, assim, parece que as pessoas não conseguem controlar, enquanto você está se deslocando para um local, de você checar lá o Instagram da vida alheia. Né? Uma ligação que você pode, de repente, atender ali. Eu não estou falando de algo urgente. Então, quando você tem isso muito forte, você começa a ver, por exemplo, uma demanda que é muito comum, as pessoas chegarem comigo e dizer assim, Rebeca, você viu na página do Instagram de fulano viajou não sei para onde, fulano comprou não sei, você viu que ela tá linda, ela já acordou desse jeito? Isso também não deixa de ser uma inversão de valores. Por quê? Porque as pessoas querem parecer algo que elas não têm. Então, quem não tem aquilo, ou que não consegue,
se sente mal diante daquilo, né? Então, essa inversão do ter em detrimento do ser é algo que tem adoecido as pessoas, porque, como eu falei inicialmente, ela está muito ligada ao poder financeiro e ao poder de status social. Então, quem não está dentro disso vai se sentir aquém dessa situação. Então, isso tem sido muito utilizado e a gente viu muito isso no período da pandemia, né, no período que a gente viveu pandêmico, ainda temos repercussões disso, mas no período de eleições. A gente viu muito os conflitos, né, a desigualdade, e não é desigualdade só social, a desigualdade de pensamento. Se você não pensar igual a mim, você é assim ou assado, né, e está condenado. Então isso não deixa de ser uma inversão. A gente vive hoje uma sociedade intolerante para o diferente, e não é só para os preconceitos comuns que nós já conhecíamos, como de raça, religião e sexualidade. Esses são os três principais. Mas intolerante a tudo. Você não pode ser diferente de mim, eu não sei. As pessoas perderam a capacidade de dialogar, entende? Sim, sim. Na verdade, o que a gente vê hoje é uma geração muito dona de todo conhecimento. Então, aquilo que eu sei, aquilo que eu me imagino saber, é um conhecimento absoluto diante do que tu sabes. Então, se você vem para mim com uma opinião diferente, eu acho que você é uma tola, que você é retrógrada, que você... Ou a gente vai carimbar com vários tipos de carimbo só pelo fato de você pensar diferente de mim. Uma outra questão, eu acho que é uma confusão de identidade. Porque uma pessoa que vai, por exemplo, para as redes sociais, ela se apresenta ali. Na rede social, ela está cheia de filtros. Então, eu ponho filtros de tudo quanto é jeito. Tem uma frase que eu sempre costumo falar aqui, né, que ninguém é tão bonito quanto na sua... Ninguém é tão feio quanto a foto da identidade, né? E ninguém é tão bonito quanto o seu perfil nas redes sociais. Perfeito. Enfim. Porém, eu vi um artigo, faz tempo, quando surgiu o Facebook, sobre o novo espelho de Narciso, né, que era o Facebook. Então, lá eu posto a comida que eu estou comendo naquele dia, né? Então eu coloco lá um prato muito bonito, muito bem feito lá do restaurante, mas não é aquilo que eu como todo dia. Sim. Então as pessoas, elas vão para as redes sociais, apresentam um personagem ali, e quando elas voltam para a sua realidade, elas se deparam com aquilo que não tem nada a ver. Então acaba tendo um conflito de identidade. Eu estava vendo esses dias um vídeo do Matheus Ceará, que é um humorista. Entrou em depressão, em pânico, com síndrome do pânico. E aí você imagina, mas como um homem desse que faz todo mundo rir, que está todo dia lá na praça, que ganhou projeção, é porque existe a vida real. Não é? Existe a vida real. E se você não sabe administrar a sua vida real e cria um avatar, um personagem para você que vai para lá, uma hora esse conflito vai chegar. Eu brinco sempre, Rivaldo, dizendo principalmente para os pais, né, dos jovens que eu atendo, todo super-herói tem a sua identidade real. Porque a secreta é ser super-herói, mas a real, vai ver a história do Homem-Aranha, do Sim. Batman, do Superman, tudo sequelado. É verdade. Tudo sequelado. Então eles se escondem, na verdade, da identidade real através do personagem. Então, Rebeca, você está tirando desmérito? Não. Para pegar para a vida real de todos nós que não deixamos de ser super-heróis. Todos os dias nós somos super-heróis. Está matando né? um leão por Todo dia, né? Todos nós. No momento que você enfrenta o trânsito, no momento que você enfrenta as dificuldades no trabalho, no momento que você passa por uma dificuldade financeira, no momento que você, né, passa por um período difícil de saúde. Então, todos nós somos super-heróis. O problema é, né, que a gente não sabe lidar com essas dificuldades. E aí, assim, esse mundo, né, que a gente usa também esse termo, esse mundo da Disney, de que tudo é perfeito, não é, né? E a gente não sabe, é por isso, Ivaldo, é um questionamento, quando eu te coloquei até nos bastidores, o número de ansiedade hoje é estúpida, né? É a coisa mais comum eu ouvir as pessoas dizerem assim, doutor, eu preciso de uma sessão hoje. Mas aí a pessoa me ligou agora às 18 horas e eu disse que eu ia olhar na agenda, né, o melhor horário. Às 18h10 ela me liga. A senhora já viu? Isso mostra o quanto as pessoas não estão sabendo lidar com as suas dificuldades. E você falou uma coisa a respeito do humorista, assim, uma frase, Ivaldo, que tem... Eu vou usar esse termo.
tem me irritado um pouco e chateado um pouco é as pessoas chegarem comigo, principalmente depois do período da pandemia forte. Rebeca, agora a psicologia e saúde mental está em alta, né? Dá vontade de rir e dizer assim, em alta, mas o que é modismo? Não, porque assim, na verdade, saúde mental ela sempre existiu. Porque o ser humano, apesar de na época, né, cartesiana, mente e corpo separado, Sim. o ser humano é único só. Então, assim, o problema é que a gente camufla as emoções justamente por não saber lidar com as emoções. E a partir do momento, tanto que eu digo para todo mundo, terapia não é para todo mundo, é só para os corajosos. Porque se despir diante das suas fragilidades não é fácil. É muito mais fácil você engavetar, colocar para debaixo do tapete. E como não é palpável, tá, Evaldo? Como assim não é palpável? Quem pode não estar nos ouvindo, o seu ouvinte, né, comumente, ele pode estar dizendo, como não é palpável uma pessoa que tem depressão, uma pessoa que tem, de repente, algum transtorno. Só que aí a gente está falando já de um nível avançado. A gente já está falando da doença instalada, tá? Mas enquanto ela não se instala, alguém que, por exemplo, para uma semana sem dormir direito, ainda não se instalou um transtorno do sono, ainda não se instalou nenhum outro tipo de transtorno. Se ela não cuidar, vai se instalar provavelmente. Só que aí ela fala para um amigo, e o amigo diz assim, cara, bora sair para beber. Teu mal é que tu precisa pegar uma mulher, né? Aí se a mulher ela diz assim, ô amigo, bora no shopping. Aí você vai dizer assim, poxa, Rebeca, isso não é importante, não. É o que eu digo sempre, o lazer é importante, a distração é importante. Só que a gente não pode resolver os nossos problemas com distração. Você já viu alguém voltar, por exemplo, quando alguém diz assim, bora viajar, a pessoa está mal. Ela vai viajar, ela vai relaxar, mas ela vai voltar para a realidade dela. Sim. E se ela voltar para a realidade dela com a mesma mentalidade que ela viajou, não vai adiantar absolutamente nada, a não ser alguns dias no lugar desejado ou de distração. O problema é hoje, Edivaldo, que entrar em contato consigo não é fácil, né? Porque há um tempo atrás era muito mais negado, né, a fragilidade. Hoje você se deparar, tanto que assim, uma coisa que me deixa feliz, hoje no consultório tanto homens como mulheres procuram ajuda terapêutica. Antes era a coisa mais difícil do mundo. E eu estou te falando de 23 anos de profissão. Não estou falando de 3 anos, 3 dias, né? Estou falando de 23 anos, era a coisa mais difícil um homem procurar. Ah, então eles procuram, e muitos não procuram, tá, Evaldo, perdão, porque a mulher indicou, ou a namorada, não, muitos procuram porque eles percebem. Começa a sentir a necessidade. Exato. Mesmo, é verdade. Eles começam a perceber que tem alguma coisa que não está legal com eles, eles não sabem direito o que é, mas eles entendem que eles não vão mais conseguir resolver sozinhos. Então, isso hoje me chama a atenção, lógico que eu fico feliz, por um lado, de estar tendo mais procura, né, de cuidar da saúde, mas ao mesmo tempo eu fico triste porque mostra o reflexo da nossa sociedade, o quanto a nossa sociedade está doente. E eu acho muito importante, inclusive essa é uma das nossas propostas com o Intríade, é tratar desse tema para tirar toda a mística que existe em torno, todo mito, tirar todo preconceito, porque graças a Deus a gente já vê que já há, né, essa procura, já há um entendimento de que psicólogo é uma profissão, é uma ciência, né? E porque até certo tempo as pessoas dizem, eu vou para psicólogo, não sou louco, não sou doido, que psicólogo nada, esse negócio de depressão. As pessoas diziam, né? Ainda hoje tem gente que diz, depressão é para rico, pobre não tem depressão, né? Mas hoje não, hoje já se entende que existe uma demanda muito grande na saúde mental, pessoas precisam realmente dar atenção a isso, e graças a Deus que os psicólogos estão aí, estão cada dia mais sendo vistos, e a nossa intenção é essa, é mostrar que existe sim um caminho para lidar com a saúde mental com um profissional chamado psicólogo, com psiquiatra. E assim, Evaldo, tu falando, né, que você acha assim, que ainda tem um pouco, mas eu acho que já diminuiu muito quando você coloca assim, a depressão é para rico, né? Eu tenho uma reflexão comigo. Hoje mesmo, numa reunião, eu estava numa reunião na área de saúde, né? E a gente estava discutindo justamente sobre isso. Num país onde não se cuida ainda de verme, falar de saúde mental é supérfluo. Entende? Então, se a pessoa menos favorecida, ela não tem saneamento básico, falar de saúde mental é surreal, porque não vai aparecer enquanto ele não surtar, enquanto ele não for alcoólatra, enquanto ele não bater na mulher e ter algum tipo de transtorno. Então, na verdade, a gente cuida muito mais da correção
do que da prevenção. Então, a psicologia ela é justamente preventiva, né? Agora, ela pode ajudar na correção? Pode, só que ela vai ser muito mais trabalhosa quando tiver algo instalado. Na verdade, a própria medicina curativa ela é bem mais cara do que a medicina preventiva. Sem sombra de dúvida, mas é aquilo que eu te digo. Nós não fomos, por exemplo, quando eu digo para alguém, né, perguntar, Rebeca, deve ser exaustivo, né, perguntando sobre a profissão, principalmente quem está iniciando, e eu digo normalmente, olha, às vezes eu fico numa sessão de terapia de 60, 50, 60 minutos, uma pessoa às vezes fica em silêncio 30 minutos. Meu Deus, Rebeca, como é que tu faz? Eu falei, o silêncio fala. Não, mas Rebeca, como o silêncio fala? Eu falei, fala. O silêncio fala porque a pessoa fala através das suas expressões, sem necessariamente abrir uma boca. Então, assim, o problema é que a gente não está acostumado a lidar com o choro, né, com a raiva. Tem um filme, Ivaldo, que eu sou apaixonada. Se tu perguntares para minha filha, ela vai te dizer, quando eu disser qual é o filme que a tua mãe mais gosta, ela vai te dizer, se chama Divertidamente. Sim. Esse filme para mim é fantástico, né? E o roteiro dele foi montado por psicólogos e psiquiatras. Fala das 5 emoções primárias que todos nós temos no mundo, não é só em Belém ou no Brasil. A raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o nojo faz parte da vida de todos nós. Todos os dias nós sentimos esses sentimentos. Em alguns momentos mais um, mais outro. Não, Rebeca, eu não sinto. Todos nós sentimos, todos. O problema é que a gente não sabe lidar com eles. E aí eu te pergunto, quando eu faço uma pergunta para todo mundo, qual desses sentimentos é positivo? Óbvio que o campeão é alegria. Qual é negativo? O medo, a raiva, o nojo, a tristeza. Eles são positivos também. Com certeza. Porque se você perde um emprego, você perde alguém querido, tu vai achar graça? Não, tu não vais achar graça. Naquele momento, a tristeza ela vai ser importante para você esvair aquele sentimento, posteriormente ter o apoio das pessoas próximas e você entender que pode reconstruir a partir daquela dor. Mas ela tem a sua propriedade. O nojo, eu costumo dizer e brincar, né? Você é paraense? Sim. Eu também sou. Mas, por exemplo, quem vem de fora, olha a maniçoba, acha aquilo uma coisa horrorosa. O cheiro é maravilhoso, mas ela olha aquilo, imagina qualquer outra coisa, menos que seja um prato saboroso. Aí ela vai desmistificando quando vem alguém e conta a história da maniva, né, da maniçoba, o histórico cultural, aí ela vai provar modicamente, e aí ela vai se tendo afinidade e comendo. Então, todas as emoções. Então, nós vivemos hoje uma sociedade que justamente com essa inversão de valores e com essa dificuldade de lidar com os seus sentimentos, a gente não está sabendo lidar com a prevenção das doenças, né? E como eu te falei no intervalo, para mim, em especial, tá, Ivaldo, 90% das pessoas que eu atendia, eu atendo cerca de mais ou menos 20 a 25 pessoas por semana. 90% das pessoas que eu atendia, elas não tomavam nenhum tipo de remédio psiquiátrico controlado antes da pandemia. Posterior à pandemia, reverteu isso estupidamente. O que me chama a atenção, e eu deixo isso muito claro, eu não sou contra a medicação, mas a gente vive uma sociedade ainda muito medicamentosa, né? Porque as pessoas não sabem lidar com a dor. E eu não estou dizendo, Rebeca, é pra gente ficar curtindo a dor, não, mas é para você entender o que te levou a essa dor. A dor é emocional, porque se você cai de uma escada, você caiu, não tem como você não ter se machucado. Mas a dor emocional, o que te fez ter essa dor? Alguém que não está conseguindo dormir, Ivaldo, as tuas razões podem ser diferentes da minha. Então, a medicação não vai ser a mesma. E não é medicação em termos do comprimido, né? O tratamento não pode ser o mesmo. Porque, de repente, se você é um grande empresário e passou por uma dificuldade financeira, não está conseguindo pagar seus colaboradores. E eu, de repente, estou com a minha mãe doente. São causas completamente diferentes para que a gente não tenha o nosso sono com a regularidade. Então, eu preciso ser, que é o que eu falei inicialmente, eu preciso ser empático e entender, não vai adiantar eu te dizer assim, Ivaldo, vai passar, que é o que o leigo costuma dizer, né? Vai passar. E não que ele não tenha a sua propriedade para ajudar, né? Mas é importante que a gente entenda que, mais do que nunca, profissionais da área de saúde mental são extremamente importantes para a gente, né, lidar com tudo isso que nós estamos vivendo. Rebeca, ainda é muito caro. Eu te diria, sabe, Ivaldo, que aí entra a inversão de valores, sabe? Porque, assim, eu me pergunto, a quantidade de show que nós estamos tendo na cidade
o público não é só classe média alta que vai. Tu não gasta num show desse menos de R$200, contando com ingresso, com bebida e transporte. Como é que essa galera tem esse dinheiro e não consegue cuidar da saúde? Entende? E assim, eu não sou contra, volto a dizer, mas eu acho que é uma inversão de valores de que eu tenho que estar sempre bem, com a roupa da moda, aparecendo que eu estou em todas as festas, mas aí chega o domingo, é o que eu mais ouço às vezes das pessoas que eu atendo. Chega sábado, principalmente no domingo, vem a ressaca moral, que é pior do que a ressaca, né, de bebida, sim, né? Porque sim. as ressacas de bebida, tu bebe lá um comprimido, dorme um pouco e tá ótimo. A ressaca moral, ela não é assim esvairida, né? Ela fica conversando contigo a semana todinha, né? Exatamente. Bom, falando de inversão de valores, a gente está aqui pensando nas inversões de valores, em saúde mental, nos adoecimentos, que justamente a inversão de valor ela pode ser tanto sintomática quanto ela pode ser sinal, quanto ela pode ser causa. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um adolescente que acha, a gente conversou ainda há pouco, que pode fazer o seu exame para tirar uma carteira de motorista e ele vai levar logo garantido o dinheiro da propina para poder, então, se caso ele não passar, ele entra já tem o plano B. Tem o plano B. Isso aí tem a ver com algumas questões. Uma tem a ver com uma fissura de caráter, com certeza, mas tem a ver com a dificuldade de lidar com a frustração. Então, ele não quer ser reprovado. Então, para ele não sofrer a dor de ser reprovado e ter que refazer o teste, é melhor que ele pague. Então, a sensação que eu tenho é que a nossa geração, o que nós estamos vivendo hoje, é gente que não sabe lidar com a frustração. E por não saber lidar com a frustração, usa de qualquer meio para chegar a um fim. Aí vem aquele famoso ditado: os fins justificam os meios. Perfeito. Aí eu vou te dizer uma frase, vou te dar um exemplo prático que eu vivenciei ano passado. Vou te dizer uma frase que eu sou apaixonada por ele, para o Mário Sérgio Cortella. Ele tem uma frase que eu sou apaixonada, ele diz assim: amar é também saber dizer não. Sim. Né? Então, assim, infelizmente nós como os pais, às vezes a gente quer, sejam eles biológicos ou não, que criam alguém, a gente gostaria de tirar as tristezas, as frustrações dos filhos, mas não vai ser possível, porque a vida não é retilínea. Né? É claro que quanto mais eu tenho aguçado valores, faço a minha parte, a tendência é eu ter menos. Mas tem algumas coisas que não dependem da gente, né? Eu estudo, alguém estuda mais do que eu e a gente está concorrendo uma vaga. Essa pessoa só tem uma vaga, ela ficou. Isso vai me gerar frustração, mas aí eu tenho que entender o porquê que aquela pessoa ficou e eu não fiquei. Né? O que eu contribuí e o que eu não contribuí. Então, tem algumas coisas que a gente tem que entender que a vida... E é ensinamento. Né? Tem uma frase também, para eu depois ir para o exemplo, da Maria Helena Matarazzo, que eu gosto muito, Maria Helena Matarazzo, uma psicóloga carioca, e ela diz assim: só tem 2 tipos de pessoas, as que crescem e envelhecem, as que crescem e amadurecem. O envelhecimento é igual para todos. Talvez algumas pessoas vão ter mais rugas, menos rugas, mas o amadurecimento não é para todo mundo. Porque depende de como você lida com as vivências que você tem na vida. E aí, ano passado, eu tenho uma filha de 9 anos, Ivaldo, e ano passado ela ia fazer 8. E ela queria fazer a festa numa determinada casa de recepção infantil, que hoje é um dos ápices, né, de Belém, porque essa faixa etária, eles acham que eles não são mais criancinhas. Então, eles não querem mais estar com os pais nas festinhas. Sim. Então, uma casa que, assim, você deixa os filhos, fecha uma tarde, uma noite, tem os instrutores, eles ficam lá tocando terror, né? E aí fomos lá, só que nós fomos próximo da data, assim, do aniversário dela. Com menos de um mês, não tinha mais vaga. Ela me olhou com uma cara frustrada, eu fiz questão de levar ela lá, olhou com uma cara frustrada e ela disse: e agora, mamãe? Agora eu não vou ter mais o meu aniversário. Eu disse: por que você não vai ter mais o seu aniversário? Porque a sua data não vai mais existir? Ironizei, né? Ela falou assim: mamãe, porque eu não vou fazer onde eu quero. Eu falei: eu já entendi. Eu ouvi junto com você que não tem vaga. Só tem vaga quase 2 meses depois do aniversário dela. Aí eu virei para ela: nós temos o plano B. Dei outras opções, dei o salão de festa do nosso prédio e dei a opção de um clube que a gente frequenta.
mamãe, eu não gostei de nenhuma das ideias. Eu falei, pois é, então não posso fazer nada. Agora, eu só quero que você reflita que o seu aniversário não vai acontecer porque você não quer. Não tem a maneira que você gostaria. Aí isso foi uma sexta-feira. Ela, sábado de manhã, faz inglês de manhã cedo, e eu disse para ela, pensa, toma banho, dorme. Ela disse assim, eu já pensei, 8 anos. Eu já pensei. Eu falei, então tu já pensaste, eu não posso fazer nada. Eu quero que você saiba que a mamãe quer realizar o seu aniversário. Agora, se não tem de um jeito, você precisa aprender que na vida nem sempre vai ser o nosso jeito. Perfeito. Mas sempre tem um jeito. E, Valdo, eu conto essa história para as pessoas, e assim, não é para dizer que eu sou uma super mãe ou que eu tenho uma didática. Lógico que facilita, o fato de eu ser psicóloga. Sim, facilita. Mas é para mostrar que eu entendo quanto ser humano, porque eu brinco, eu não nasci psicóloga. Eu nasci ser humano, como todos nós. Então, assim, o tempo que eu tenho de psicologia não é o tempo que eu tenho de idade. Quem me dera, né? Eu saí da barriga já sendo psicólogo. Sim. Não é, né? E eu não sei nem se quem me dera, porque eu acho que as vidas a gente quem tem me dera, mas Deus me livre. É, exato. Eu adorei essa frase, exatamente. E aí eu disse, pensa, acorda de manhã. E aí eu montei com ela algumas possibilidades. Quando ela acordou de manhã, ela foi me chamar no quarto. Ela disse, mamãe, já pensei. Eu conheço já a filha que eu tenho. Eu disse, bem, ela gostou de alguma das ideias. Ela falou assim, mamãe, adorei a sua ideia do clube. Já costurei tudinho na minha cabeça, presta atenção. Aí eu falei, então, ó, Ivaldo, sem mentira nenhuma, ao término do aniversário, ela olhou para mim e disse assim, esse foi o melhor aniversário da minha vida. É claro, a gente está falando de 8 anos, mas vamos botar os 2 últimos anos conscientes, porque o resto ela era muito pequenininha. Olha o universo já que ela disse, o melhor aniversário da minha vida. Ela ainda vai ter muitos outros aniversários. Só que o que eu quero te dizer com isso que você falou da frustração, eu poderia ter chorado com a minha filha, ter dito, é mesmo, minha filha não vai ter, né, e tal. Não foi isso que eu quis mostrar para ela. Eu quis mostrar para ela que se não tinha o jeito que ela queria, a gente poderia comemorar. Eu só posso dizer que algo não vai dar certo, que eu não vou gostar de algo se eu tentar. Se eu não tentar, vai ficar sempre o que eu não tive. Sim. E é isso que essa juventude... E aí, Ivaldo, eu não posso deixar de atrelar a isso, porque são 20 anos, de 23, 20 anos estudando casal e família, que é uma das minhas especialidades no consultório. Isso está muito ligado à educação dos pais. Um outro valor invertido é os pais se ausentando do papel e botando a escola como responsável desse papel. Muito. É um trabalho complementar. Valores, quem ensina é a família. A escola só valida aquilo que você aprendeu. Porque eu canso de ouvir pessoas me dizerem assim, Rebeca, não obedece, professor na escola é agressivo, que é o que a gente tem visto muito. Aí quando você chega, o pai diz assim, quem você pensa que é? Dizendo para o professor, o filho só está reproduzindo um comportamento dos pais. Então, isso é importante da gente dizer. Essa inversão de valores, essa incapacidade de lidar com a frustração, tem muito a ver com a criação dentro de casa. Se ele não é interditado dentro de casa, ele não vai aceitar a interdição lá na escola. Exato. Eu lembro de um paciente meu, uma família, um casal trouxe um filho adolescente não, já estava atravessando da adolescência para a idade adulta. E qual era o problema? Ele fazia a faculdade, fazia um semestre e dizia que não se adaptava, então já estava na terceira ou no quarto curso já. E todas as vezes chegava o período da prova, ele não gostava de estudar, ele se dava mal e ele se frustrava, então ele queria trocar de curso. E aí um dia a mãe disse assim para mim, eu não sei onde nós erramos com esse menino, porque nós demos tudo para ele. Só para o senhor ter uma ideia, a gente... Eu tenho medo desse tudo, tá? A gente trocou de apartamento, porque a gente comprou um apartamento, idealizou um apartamento, e quando ele chegou, ele não gostou do apartamento. Aí lá a gente teve que vender o apartamento e comprar outro. Eu disse para ele que se ele passasse no vestibular assim, eu ia dar um carro para ele. E aí ele ficou feliz da vida. Quando nós fomos escolher o carro, a gente queria dar um carro que na época que a gente tinha condições de dar para ele, era um carro ainda manual, né, de câmbio manual. Mas ele não queria, porque ele queria um automático. Então lá eu tive que dar o carro do pai dele para ele. Aí ela perguntou assim, onde foi que eu errei? Tu não disseste para ela? Claro, eu disse,
Como é que você pensa, como é que você imagina que o seu filho vai lidar com os nãos fora da sua casa? Porque dentro da sua casa, ele não sabe o que é não. Se ele não aprendeu as negativas, as interdições, que nem tudo é como ele quer, por onde ele for, se ele for fazer uma prova que ele já suspeita que ele não vai passar, ele não vai fazer. E ele vai dizer, eu não quero essa prova. Então, dizer não é ensinar o filho a lidar com as frustrações. Então, essa geração de hoje não sabe ouvir não. Exatamente. Não sabe ouvir a contradição, o contraditório. Não é isso? Exatamente isso. Dá muito medo, tá, Ivaldo? Porque essa é a sociedade que nos espera amanhã. Né? Então, essa incapacidade de lidar com a frustração, de achar que o dinheiro, que o poder pode comprar tudo, né? E é por isso o mote maior, essa inversão de valores, ou seja, se eu tenho, eu consigo tudo, e se eu não tenho, eu não consigo nada. Então, essa desigualdade, né, social, que não é só... E vê bem, tá? Quando eu digo desigualdade, eu quero deixar bem claro que a gente não está falando sobre a questão social, que isso não depende só, né, da educação de valores, mas eu estou falando da inversão de valores quanto àquilo que você recebe de importante, né, para a construção da identidade de um ser humano, né? Falando isso, me lembra muitos exemplos, né? Mas teve um exemplo, que é uma coisa que eu trabalho muito também com a minha filha, eu brinco, eu trago muito a minha filha porque, assim, eu fui mãe mais tarde, Ivaldo, e assim, eu digo que a minha filha não deixa de ser um laboratório, eu digo comumente para ela que eu aprendo todos os dias com ela, e aprendo, e eu a educo para realmente ser uma cabeça pensante, questionadora. Ela é demasiadamente mas questionadora com embasamento. Sim. E saiba também entender que tem horas que não vai ser tudo do jeito dela, né? Não é questionadora de sair rebelde sem causa, né? Por aí. Mas há muito tempo atrás eu fui na Americana, ali do Largo de Nazaré. E estamos lá naquele corredor que eu brinco, né? Dizem no marketing que os corredores dessas grandes lojas é o corredor da morte, né? Sim. Por que o corredor da morte? Porque tu tá ali, tu não queria comprar nada daquilo, mas tu tá na fila, tu acaba botando um monte de coisa ali na cesta. Aí tinha um rapaz na frente com um garoto. Não sabia se era pai, se era tio de sangue. Uma hora ele disse, tio, eu queria aquela batata. Aí ele falou assim, pode pegar. Eu sou réu, confesso, tá, Ivaldo? Eu faço isso, não estou dizendo todas as vezes, mas eu faço isso algumas vezes quando eu vou no supermercado e principalmente quando tu tá no longo dia de trabalho, abro um pacote de biscoito, só que se eu acabei, eu coloco a embalagem no carrinho. Se eu não acabei, eu torço o pacote e coloco também dentro do carrinho. Aí ele pegou a batata, estamos lá no corredor e me chamou a atenção o comportamento do tio, não por preconceito, mas era um cara que estava todo cheio de tatuagem, cordão, e não é preconceito mesmo, mas assim, eu disse, opa, né, vocês vão entender por que esse opa. E aí, quando eles estão pagando, chegando no caixa, ele vira pro tio e diz assim, tio, eu não quero mais. Eu tô achando que o tio vai botar na cesta. Meu carro estava do outro lado do largo. Quem estiver visualizando a Americana daqui de quem sai de Belém, né, do outro lado, ou seja, eu tinha que atravessar a praça, isso já era quase 8 horas da noite. Aí veio, né, os nossos medos aqui dentro, né, ele se vira e diz assim, pode botar aí, meu filho, nas gôndolas lá. Eu olhei aquilo e falei, falo ou não falo, a língua coçando. Aí eu falei, se eu falar, eu vou levar uma na cara desse homem, né, assim, o meu carro tá do outro lado, será que ele vai me perseguir, será que não sei o quê? E eu brinquei, em um momento eu falei assim, eu vou ser lúdica. Quando ele estiver indo pro caixa, eu vou dizer assim, senhor, o senhor esqueceu. Eu falei, nem pensar, Rebeca, tu tá doida. Olha o dilema. Tu tá doida, a vergonha que ele vai passar, aí que ele vai te marcar. Aí eu me calei. Aquilo me fez tão mal, Ivaldo, tão mal, que eu lembro, isso tem no mínimo uns 8 anos, e essa história eu conto. Tão mal, porque eu te pergunto, o que é que ele tá ensinando para esse garoto? A roubar. Com certeza. Porque quando eu pego algo que não é meu, isso é roubo. E não importa se tu tem 10 canetas e eu não tenho nenhuma. As 10 canetas são tuas. Se eu acho que tu tens muito e eu não tenho, eu te peço. E tu tens o direito de dizer não. Porque pedir, mesmo que tu tenhas muito, significa que ou você comprou ou você ganhou de presente. É mérito teu. Se eu não tenho, isso é um problema meu. Então,
aquilo ele está ensinando para esse garoto a roubar. Porque quando ele for crescer, ele não vai achar que tem nada demais fazer isso. Porque ele vai acionar na mente dele que o tio falou para ele que ele podia pegar. E isso é tão educacional e de valor que a minha filha, quando eu digo assim, meu amor, pode pegar. Ela diz, mamãe, você tem certeza? E as câmeras? Ela se vira para mim, né, seja de supermercado ou de estabelecimento. Eu falei, meu amor, as câmeras vão ver que não é uma coisa que a gente faz com frequência, né? Mas as câmeras vão ver que a gente pagou, que está ali no carrinho. Eles não vão ver que a gente colocou isso numa sacola, numa bolsa, ou devolveu ali na gôndola. Então, é tão forte, porque isso é um valor tão forte para a gente, que ela automaticamente, mas para esse garoto não vai ser. E aí amanhã, esse garoto possivelmente vai ser algum delinquente, vai vir para o caminho da marginalidade, e em todos os aspectos, não é só a marginalidade no sentido do roubo, né? Sim. Da marginalidade social, que às vezes essa é a pior, de mentir, de trapacear, de enganar, porque as pessoas entendem muito a marginalidade no sentido do roubo, da coisa física, mas essas vezes eu acho que ainda é um problema muito mais social, tirando aquilo, muito mais social do que a de caráter, de comportamento, porque isso tem a ver muito com como você foi criado, então isso é mais assustador. Porque na verdade não adianta simplesmente você trazer o discurso, né? Você ensina para os seus filhos, olha, não é certo roubar, não é certo mentir, isso aqui não pode ser feito, se você pegou emprestado, devolva, né? Se você deseja adquirir algo, tem que ser pelos meios corretos, e esses são os meios corretos, beleza. O discurso é lindo, a lição foi aprendida. Mas no momento em que a prática é dissonante do discurso, porque aí você vai ver o lúdico, né? A ludicidade estava ali presente no ato desse tio lá, que disse, não, pode deixar aí. Essa criança, ela é claro que esse ensinamento prático vai ser muito mais eficiente para essa criança do que talvez aquilo que os pais falaram para ela, ou ele mesmo, o tio, olha, não pode porque ele fez isso. Sem sombra de dúvida. Tem uma coisa que a gente usa na psicologia, os filhos da gente aprendem por uma coisa chamada espelhamento. Não adianta, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exato, não adianta. Mais do que nunca, Valdo, mais do que nunca, essas crianças elas estão cada vez mais críticas. E aí sim, um efeito positivo, né, para a gente não colocar só como negativo, a tecnologia está aí para isso. Essas crianças estão muito mais bem informadas. Se viram os pais para ter que dar conta, né, dos questionamentos dos filhos. Mas elas estão mais informadas. Então, isso inerentemente é mais desafiador para os pais. Né? Então, você hoje educar é mais desafiador, sim. Então, é muito importante realmente essa passagem de valores. Né? Eu digo sempre uma coisa... semana passada eu estava falando exatamente sobre isso. Tem 3 coisas que são importantes. O que é temperamento, caráter e personalidade. As pessoas confundem muito esses 3 e são completamente diferentes, mas ao mesmo tempo eles se convergem, né? Temperamento é aquilo que é inato do ser humano, nasce com ele, é como se fosse a nossa identidade, mas é a identidade mental, comportamental. Pode ser desenvolvida, pode ser lapidada. Aí vem o caráter, são os valores que você recebe ao longo do teu desenvolvimento. E a personalidade é a junção. Por exemplo, se você tem a comunicação já desde sempre, você só aprimorou porque você resolveu também trabalhar com a comunicação. Então, Rebeca, uma pessoa que é introvertida, aí vai dos pais mostrar a importância e aí você desenvolve isso. Talvez essa pessoa não vai ser extrovertida como alguém que já nasceu, mas ela pode ser um interlocutor muito bom também, né? Então, ela pode... O que acontece muito, né? Com pessoas que às vezes trabalham... Eu tenho muitas pessoas que eu atendo que às vezes trabalham com o lecionar, né? Ou funções estratégicas que da sua vida são muito restritas, mas elas entendem que aquilo é importante para o desenvolvimento. Então, é fundamental, né, para a sociedade hoje que a gente vive, e aí não pode se dizer também uma coisa que ajuda nessa inversão. Hoje, o papel da mulher como do homem, Ivaldo, dentro das suas famílias, elas são arrimo de família tanto quanto os homens, em algumas até muito mais, o que fazem hoje que as nossas mães não estejam mais tão presentes, né? E veio durante muito tempo psicólogos e pedagogos colocar
Que a questão não é só o tempo que você passa com seu filho, mas a qualidade desse tempo. Sim. Então, quando aquela família te diz assim, onde nós erramos, nós demos tudo, o problema está justamente no tudo. Né? Então, quando alguém me diz assim, eu dei tudo, chega a me arrepia, até a alma, porque assim, o que é tudo? Porque a vida você não recebe tudo, Sim. muito pelo contrário. Muitas das vezes você não recebe nada que você achava que merecia. E aí é que você tem que se revirar para entender o porquê que você não mereceu aquilo, né? Então, isso são questões, é por isso que eu te falei nos bastidores, que a gente não esgota. A gente vai viajar aqui para tudo quanto é lugar. Uma coisa importante que nasce disso aí, por exemplo, é a autorresponsabilidade. Né? Eu preciso aprender que tem questões que eu não posso transferir para ninguém. Eu não posso ficar colocando culpa. Não, eu não passei porque o professor me marcou, eu não passei porque era muito difícil. E aonde é que tem a minha responsabilidade? Eu acho que essa é a questão, uma das questões importantes de ensinar para os nossos filhos, né? Que existe a autorresponsabilidade, para eu não ficar acusando todo o universo, porque agora tem aquela ideia, não, pede para o universo que o universo vai te dar, né? Manda energia positiva, aí o universo não te devolve, não te dá. E eu ainda vou te dizer mais, né, Evaldo, não falando sobre religião, né, mas tem uma frase clássica que todo mundo usa, se Deus quiser vai acontecer. Gente, Deus tem tanta gente para ajudar, que assim, tu terceirizar para ele não fazer a tua parte, a possibilidade de frustração é imensa, e quando você falou isso da nota, eu tenho alguns jovens que eu acompanho, e uma jovem um dia chegou comigo, finalzinho também de junho, assim, véspera de julho, ela se vira e diz assim, tia é horrível, né, porque significa que a gente realmente tá envelhecendo, amadurecendo, né, e aí ela virou e falou assim, tia, eu fui reprovada no semestre. A senhora acredita que o professor me reprovou? Eu digo, fui mesmo? Ele te reprovou? Como foi isso? Me explica. Tia, só porque eu não fiz alguns trabalhos. Só porque eu não fiz alguns trabalhos. Responsabilidade zero. Exato, entendeu? Mas aí entra, né? É uma adolescente de sociedade, né? Que tem tudo com muita facilidade. E é isso que a gente precisa entender. É claro, né, Evaldo, se nós podemos propiciar para os nossos filhos melhores condições do que nós recebemos, isso não tem nenhum mal. Mas você precisa entender que isso tem um custo e tem um valor. Um custo no sentido... Eu costumo dizer para minha filha 3 coisas importantes quando ela me pergunta por que eu trabalho tanto, né? E não sou o Carole, não, Evaldo. Eu trabalho muito, mas priorizo muito o lazer. Mas eu digo para ela, meu amor, só tem 3 formas de ganhar dinheiro. Eu não conheço outra. Se tu conhecer, tu até me diz aqui que uma é roubar, essa eu não aprendi. E nem estou a fim de aprender, porque a consequência é um preço altíssimo, não estou a fim de pagar. A outra é herança, mas mesmo herança, você tem que trabalhar, porque eu conheço um monte de família, né? Tá aí os Big Brothers da vida, que assim... Então, às vezes, pior do que entraram nos programas, porque aí tem a ver com valor, porque o cara acha que está multimilionário e vai comprar tudo, né? E não entende que ele precisa poupar, ele precisa investir, ele precisa entender o que é que ele realmente precisa. E a última, né? O trabalho. E aí o trabalho está ligado ao estudo, e eu digo sempre, e não é o estudo necessariamente acadêmico, porque eu conheço muitas pessoas, né, que não tiveram estudo acadêmico, mas tiveram força de vontade, responsabilidade, interesse, né, ambição, porque essa é outra coisa que a gente entende na nossa sociedade contrária. A ambição é algo extremamente positivo. O que é negativo é a ganância. É eu querer tirar o que não é meu, ou querer trapacear, mas a ambição é o que nos impulsiona a gente ser melhor. Então, através do trabalho e do estudo, você consegue. E aí você tem que mostrar que isso tem um custo e tem um valor. Né? Então, o que eu quero com isso? Então, só tem essas 3 formas. Quando você começa a implementar isso desde cedo, você forma cidadãos. Né? E a possibilidade, é claro que hoje é muito mais difícil. A minha filha, Evaldo, aos 9 anos de idade, não tem celular. Teve tablet agora, e mesmo assim não tem chip. É dentro de casa que ela usa monitorado. As pessoas dizem assim, como é que ela vive aos 9 anos sem tablet e celular? Vivendo, ela sempre foi estimulada a jogos, a conversa. Ela entende muito de tecnologia, mais do que eu, com toda certeza absoluta. Mas é tudo monitorado.
tudo. Enquanto todas ela chega comigo e diz assim, mamãe, todos os meus amiguinhos têm celular. Eu falei, é mesmo, é? Eu falei, primeiro eu vou dizer uma frase clássica que eu ouvia da minha mãe, né? Você não é todo mundo, né? Essa frase básica de educação. Mas outro dizia assim, teus amigos saem só? Não, mamãe. Eu falei, então pra que eles precisam de celular? Não entendo por que precisa de celular. Outra, tu esquece todas as tuas coisas quando tu vai pra casa de amigos, a bolsa deixa num canto, a garrafa deixa no outro. Tu imagina o celular. E o pior, eu até entendo que tem alguns contextos familiares que permitem, né, que às vezes cabe, por situações familiares, ter, principalmente quando os pais são separados, uma forma. Entendo que tem algumas particularidades. Sim. Mas o pior não é nem só o aparelho. O pior é que às vezes o filho tem um aparelho melhor do que dos pais. Aí é pior ainda, que é como você falou da família que você atendeu. A gente deu até o carro do pai. Gente, mas se você entender que, primeiro, né, eu sou da época, tá, Evaldo, e tu também tá? Eu sou da época da OPEC, de fazer datilografia, né? E eu sou da época que a gente fazia baliza, né, com carro manual. E é a melhor forma de você aprender a dirigir. A melhor forma de você aprender. Porque, assim, é certo, quem sabe dirigir manual sabe dirigir automático. Mas do inverso... Não. Do contrário, não. Então, essa inversão realmente, sobre essa questão de qualidade, a gente viu muito isso na pandemia. Eu atendendo muitas famílias, Rebeca, mas eu passei o dia inteiro em casa. Como é que meu filho está reclamando da minha ausência? Passou. No laptop, no celular, né, falando no telefone... Não passou com o filho. Ainda dizia assim, vai lá, pega isso. Pode ligar ali, pode ligar o Netflix, pode ligar. Tá ali, mas na verdade você não esteve com teu filho. E quando eu ouço, tá, Evaldo, muitos pais dizerem assim, doutor, eu não sei o que conversar com meu filho, eu não tenho assunto em comum. Isso vai na minha alma. Porque isso significa doloroso. Que, né, o tudo é o quê? O material. Sim. Porque o essencial você não está dando para os seus filhos. E o maior legado que nós podemos dar, não só para os nossos filhos, mas para a sociedade que a gente vive, é a herança de valores. Esse é o maior legado, porque alguém que tem herança, isso não é um discurso utópico ou romântico. A maior herança que você pode dar é o fortalecer, né, da saúde mental, né, de você entender o que você pode alcançar por méritos, enfim, os valores. Essa é a maior herança que a gente pode deixar para a sociedade como um todo. Porque isso é um efeito cadeia, né? Sim. Porque se eu crio mal aos meus filhos, eles não vão se dar mal só eles. Vai se dar mal quem tiver ao redor. Sim. E a sociedade como um contexto maior. Você citou uma frase do Mário Sérgio Cortella, eu vou citar uma outra para a gente dar mais uma viajada. Ele usa, em um dos livros dele, eu acho que é Não Nascemos Prontos, e ele fala sobre a tacocracia, que é o governo do tempo. Do tempo não, do rápido. Né? Tacocracia é governo de taquilalia, de rápido. Né? Então a ideia é que, lá vou usar o termo, na nossa época, né, eu ainda sou da época de ter mandado carta. Né? Então a gente mandava... Cartão postal. Mandava um cartão postal, mandava uma carta... Né? Levava o tempo de você escrever, de você postar, ir lá nos correios, mandar, o tempo de chegar lá, e a gente ficava esperando e ninguém ficava desesperado. Né? Aí depois começou a chegar a tecnologia e aí vieram os e-mails. Aí você mandava e-mail. Não, antes teve o fax. O fax. Tem o fax, beleza. Aí assim foi. Né? Hoje tem o WhatsApp. O WhatsApp você manda uma mensagem e imediatamente chega lá do outro lado. A pessoa clicou lá na mensagem, fica azul aqui no teu celular e você fica num desespero porque passou 3 minutos e a pessoa não respondeu. A gente vai no fast food, a gente faz compras pelos mercados livres da vida e a gente... Antigamente você fazia uma compra, passava 30, 40, 50 dias para chegar. Hoje você compra, dependendo da região que você estiver. Aqui em Belém você ainda consegue comprar coisas no Mercado Livre e chega às vezes com 3, 4 dias, fazendo propaganda aqui no Mercado Livre. Em São Paulo comprou, chega no mesmo dia, às vezes você acabou de comprar 3 horas, depois já está chegando. E a gente quer tudo muito rápido, né?
As pessoas assistem séries, mas tem gente que não tem paciência, então ela tem que maratonar a série, ela vai passar o dia todo maratonando, às vezes várias noites maratonando uma série, porque ela não tem paciência de esperar o outro dia, um outro momento, fazer um programa parcelado para assistir aquilo ali. Porque a gente quer tudo muito rápido. E nessa ansiedade, nesse anseio de querer as coisas muito rápido, que a gente vai atropelando os processos. Então, é isso que acontece muitas vezes dentro de casa. Quando uma criança de 7 ou 8 anos, ela já quer ter o celular, ela já quer ter toda a tecnologia, e hoje está sendo muito estimulado por conta dos virais que acontecem na internet, de crianças com 3, 4 anos que começam a falar, já estão na internet, já estão ganhando dinheiro através dos milhões de views. Isso acaba, então, produzindo uma geração que vai atropelar processos e, inclusive, vai fazer de tudo para realizar os seus desejos, os seus anseios imediatamente, mesmo que isso tenha a ver com quebra de valores. Então, eu acho que essa ideia também da conquista imediata, as pessoas já não querem mais... Por que elas querem tanto ir para a internet? Porque tem a ilusão de que elas vão colocar um vídeo na internet e no outro dia elas vão estar conhecidas no mundo todo. E não é assim que acontece com todo mundo. Às vezes dá lá, sei lá, dá uma sorte, sei lá, que seja o que acontece com a pessoa. Ela colocou um vírus despretensiosamente, às vezes ela nem esperava e viralizou e ela passou a ser conhecida no mundo todo, como nós temos aí casos como o famoso Caneta Azul, né? Que é um questionamento que eu sempre me faço, meu Deus, como isso viraliza de tal forma assim? Mas a verdade é que não é assim. Existem processos. E respeitar processos, né? Eu preciso ser um bom profissional, eu vou me qualificar, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou treinar, eu vou exercer aquilo que é o natural do processo. As etapas. Mas aí tu entende, por exemplo, te ouvindo, Evaldo, que vai de encontro totalmente do que eu estava falando anteriormente. Nós não podemos transferir a responsabilidade para esses jovens e para essas crianças que eles tenham essa maturidade, né? Essa maturidade quem tem que dar é os pais. Quem tem que mostrar o caminho são os pais ou os responsáveis. Então, a partir do momento que eu, digamos assim, e é uma coisa comum de eu ouvir, os pais dizer assim, Rebeca, eu não tenho tempo, então assim, eu faço tudo o que eu posso para o meu filho. Só que você não está fazendo o que precisa ser feito, que é a qualidade desse tempo com ele. É sentar, quando eu ouço de uma criança que vai comigo no consultório, a família de um poder aquisitivo, e ele chega comigo, um menino lindo, de 9 anos de idade, todo de grife vestido, mas lindo fisicamente, ele diz assim, tia, eu quero te contar um segredo, baixando a voz dentro da sala como se alguém fosse ouvir lá fora, que não dá para ouvir. Não é um estúdio como o seu, mas não dá para ouvir. Tia, eu quero te contar um segredo. Eu tenho Lego do mundo inteiro, você sabia? Eu disse, que legal, adoro Lego. Acho que é um jogo muito bacana para a gente trabalhar a criatividade, a coordenação motora, a estimulação, a paciência, porque tu tem que ter paciência para montar Lego. Concentração, né? Atenção concentrada. Tudo. Mas aí esse não é o legal que ele me diz. Que é por isso que ele abaixa a voz. Ele diz assim, os meus pais me trazem Lego do mundo inteiro. Eu disse, que bacana, mas eu vou te contar um segredo, tá, tia? Eles nunca montaram Lego comigo, eu já montei com a babá. Você pode montar Lego comigo? Não tem como eu, como mãe, como ser humano... Não se mobilizar de alguma forma. Aí eu disse, claro, você pode trazer. Na sessão seguinte ele traz a maletinha dele lá, era um posto de gasolina, óbvio que não deu para montar, posto gigante, né? Não deu para montar na sessão toda, e a gente trabalha terapeuticamente ali. Só que eu te pergunto, que bom que foi comigo e com a babá, que é uma pessoa que ele gosta também, mas nós não somos os pais. Possivelmente comigo, talvez ele, depois de uma fase, de um tempo, talvez ele nunca mais tenha contato comigo. Sim. Né? Olha a lembrança que vai ficar na infância, que ele recebeu o Lego do mundo inteiro, mas ele não brincou com os pais, ele brincou com terceiros. Entende? E aí, quando eu chamo os pais para conversar, o pai não pode ir. Vai a mãe,
porque o pai está super ocupado, empresário, né? Não pode. Mas a gente vai falar do filho dele, né? Não é do filho alheio, é dele. Aí eu chego com a mãe, que tem uma filha mais velha, e aí eu já fiz algumas conjecturas na minha cabeça, imaginando que, de repente, ela estava num outro momento de vida, né, e tal, que ela estava, entre aspas, sem paciência, porque cada gravidez é uma gravidez diferente, dependendo do momento que a mulher esteja, de saúde, financeiramente, da relação, enfim, familiar. Aí eu pergunto para ela disse, ai, Rebeca, eu contei a situação, ela disse, ai, Rebeca, é que eu não tive tempo, que eu trabalho e tal, não sei o quê. Eu falei, como era com a sua filha mais velha? Ela disse, Rebeca, era outra época. Quando ela disse isso, eu digo, meu Deus, vai ter uma luz no túnel. Né? Eu já imaginei. Ela disse, era uma outra época, né, Rebeca? A gente tinha vários criados, várias babás, criados, tá? Sim. Estão rindo aqui, Chega mas até, assim, eu até me entalei. Viu? Vários criados, né? E a gente tinha várias pessoas para brincar com os nossos filhos. Eu falei, não, eu não entendi. Na verdade, eu tinha entendido, é óbvio, mas o meu papel ali é aguçar as pessoas a refletirem, a verem os comportamentos. Ela disse, Rebeca, hoje é muito difícil. Eu disse, não entendi. Ela achou que eu não tivesse entendido mesmo, né? É muito difícil hoje ter uma pessoa para trabalhar, para morar dentro de casa. Eu falei, não, eu acho que você não entendeu. Se você trabalha muito, é muito importante, sim, a gente ter parceiros que a gente possa contar. Mas esse papel não é da babá. Esse papel é seu, construir memórias, construir afeto com seu filho, mostrar, porque assim, se você traz o presente, maravilhoso, mas não adianta você trazer o presente e você não sentar e conversar, porque nessa sessão que eu montei com ele, Valdo, a gente trabalhou milhões de coisas, coisas que a gente acabou de falar, de concentração, a parte cognitiva, mas a gente trabalhou comportamental, Sim. Emoção, porque é através do lúdico que a criança extrai, é diferente do adulto. O adulto, se eu te perguntar, a gente mente, né? O adulto mente. Às vezes uma mentira que não tem grandes comprometimentos, que eu chamo uma mentira social. Rebeca, tu tá instigando a mentira social? Não, mas é aquela mentira. Você tá chegando, Rebeca? Tá lá do outro lado da cidade, né? Dependendo se eu não estiver em cima do horário, não vai em si comprometer, né? Mas essa é o que eu digo mentira social. Mas assim, o adulto mente. Se eu te pergunto assim, você gostou do presente? Você diz, gostei. Sim. E tu detestaste o presente. A criança não vai fazer isso. A criança vai te dizer na tua cara. Como uma vez um afilhado meu, eu trouxe bermuda para ele, e ele disse assim, ele adorava essas bermudas de surfista, trouxe para ele, e ele disse assim, Tati, aí cadê o presente? Como assim, cadê o presente? Tia, criança gosta de brinquedo. Roupa não é presente, tia. Agora vai dar pro adolescente roupa. Deus o livre, adora. Sim. Mas vai dar pra criança. Então, criança não tem crivo, ela vai e fala. Então, assim, eu disse, você não tá dando o mais importante pro seu filho. E aí, nisso, vem os valores. Essa criança vai entender amanhã, se ela não tiver ela não teve afeto. Então, isso ela já faz parte da vida dela. Mas então ela não vai querer abrir mão do material. Sim. Do material ela vai querer. Porque isso ela sempre teve. Então, esse é o valor que ela recebeu. Aquilo ali. Então, isso que me preocupa, e aí isso vai desencadeando tudo que a gente está vivendo. E é interessante, né? Porque quando a gente pensa em presente, o nome já diz, né? Presente é um símbolo para que eu me faça presente na vida do outro. Então, quando eu te dou um presente, eu estou me fazendo presente na tua vida através daquele símbolo. Então, se essa criança ela recebe o presente, mas ela tem o pai ausente, vou usar um trocadilho aqui, assim. Aquele presente vai falar mais da ausência do que da presença do pai. No caso do menino com o Lego, o presente falava mais da ausência, ou seja, meu pai traz presente de todo mundo para dentro de casa, mas menos ele. É como se aquele Lego estivesse mais falando das viagens pelo mundo todo do pai dele do que da presença do pai dele dentro de casa. E aí eu vou te dar um exemplo que não é os valores já instalados, né? Um casal chega no consultório e assim, estava já em crise, mas esse acontecimento desencadeou mais ainda. Ele estava super chateado e ela idem, porque eles fizeram aniversário de casamento. Ele deu uma bolsa que a mulher sabia que a mulher ia gostar
e ela deu uma pulseira de couro. Quando ele chegou no consultório, já tinha ocorrido, né? Aí você vai dizer, poxa, desproporcional em termos de presente? Não, era uma pulseira da Gasté, né? E aí só que ela se vira, quando ele entrega o presente para ela, ela abre, amou, abraçou, beijou, agradeceu. Ela dá o presente com a sacolinha ali de cara, vendo, né? A Gasté, o laço, a caixinha, tudo. Aí ele abre. Aí ele, obrigada, bonita. Sem grandes. Aí ela diz assim, que aí isso é coisa de mulher e nós somos chata pra caramba, né? Aí ela se vira assim, você gostou? Ele disse, gostei. Mas você gostou mesmo? Né? Aí isso é a chatice. Olha, já riram aqui, porque eles já começaram a identificar a namorada, a crush, né? A esposa, sim, enfim. Aí ela virou e disse assim, você gostou? Ele disse, gostei. Mas gostou mesmo? Aí ele, gostei. Você tá falando sério? Né? Porque viu que ele não estava com aquele comportamento eufórico como ela. Ela não contente, ela disse, então coloca. Aí ele disse, não, eu vou colocar depois que eu tomar banho. Ele disse, não, coloca agora. Aí ele, daqui a pouco. Aí ela disse, você não gostou, né? Fala a verdade. Aí ele virou e falou assim, não gostei. Como você não gostou? A pulseira da Gasté. Foi caríssima a pulseira. Ele disse, eu sei o que é uma pulseira da Gasté, mas você não entendeu. A bolsa que eu lhe dei é porque eu sei que você gosta desse estilo de bolsa. Eu não gosto desse tipo de pulseira, não é o meu estilo. Então o presente falava muito mais da questão material de se fazer presente do que o simbolismo que você colocou. Olha a inversão, porque de repente ela podia dar uma pulseira de prata que não fosse da Gasté, que fosse da feira da Praça da República, mas tivesse a ver com o estilo do cara. Porque aí você está demonstrando que você conhece e se importa com o afeto do outro. Exato. Então, isso é inversão de valores, porque assim, o que conta é o valor daquilo, né? O custo daquilo, e não o valor que tem para aquela pessoa ali, da analogia que você fez com o presente. É interessante isso, porque eu já recebi presentes muito simples, assim, de valor financeiro muito, muito, muito pequeno, mas que foram presentes que eu amei demais. Que, assim, para mim foi... Minha filha me deu, olha, a xícarazinha do café. São, né? Lindas. Eu amo. Ela sabe que eu amo café, que eu gosto de café, e eu já tinha olhado. E ela me deu de presente, eu achei isso aqui maravilhoso. Fora que se ela sabe que você ama café, ela sabe que isso conserva horrores do café. Então, quer dizer, ela não me deu um presente que ela gosta, porque nem café ela toma. Ela me deu um presente que ela sabe que eu gosto. Não é o meu gosto que eu vou impor do meu presente, vai ser um gosto que eu vou impor. Entende? Aí isso está ligado à empatia que a gente falou inicialmente. Ou seja, eu quero te presentear em cima do que eu sei que é importante para ti. E eu não quero te presentear só para te dizer que eu te dei um presente. É porque aí realmente eu sou presente na tua vida porque eu te conheço. Exato. Mas o nosso tempo já acabou, infelizmente. Esse aqui é o parte 1, viu? Porque vai ter que vir outras vezes. Eu estou à disposição e agradeço imensamente. Eu acho que a gente tem muitos temas para conversar. Aliás, dentro desse tema, muitas vertentes aí, né? Falar sobre caráter. A gente pode vir, eu gosto muito desse tema, caráter, temperamento e personalidade. Eu acho que é um tema que a gente pode avançar num próximo, falar só sobre personalidade, perfeito, sobre o temperamento, sobre os famosos sanguíneos, coléricos, fleumáticos, melancólicos, né? Bom, então, nosso programa acaba aqui nesse momento, né? Esse episódio, o programa não acaba, o episódio acaba agora, mas você vai assistir aí. E se fez sentido para você, foi bom para você, então compartilha com muita gente, manda sugestão de temas pra gente, deixa aí o seu like. Também você pode, inclusive, fazer perguntas. Como o programa é gravado, você pode fazer perguntas que a gente até tenta responder lá mesmo nos comentários. Mas aproveita que a gente está fazendo uma série de programas com vários temas, inclusive nós vamos gravar daqui a pouco sobre empreendedorismo. Então, tem alguma pergunta sobre empreendedorismo? Já coloca aí para a gente. Sobre esse tema que a gente conversou, tem perguntas? Manda, porque aí no próximo a gente já vem com essa demanda já pronta para a gente conversar. Rebeca, que prazer, foi muito bom conversar com você, né? E apesar das dificuldades, a gente conseguir chegar aqui, mas conseguimos. Foi muito bom conversar contigo.
E assim, as portas nossas aqui estão abertas para você. Obrigada, eu estou muito feliz, Ivaldo, é como eu te digo. Eu já estava até envergonhada, né, do desencontro. Eu disse, meu Deus, ele vai desistir, achar que, né, eu não quero. Mas é assim, é a loucura da vida, né? Agora também já sei o caminho, Sim. Né? E assim, eu estou de portas abertas também para a gente debater. Dificuldade de falar eu não tenho, né? Então, assim, vamos lá que a gente Que bom, é ótimo assim. Maravilha, então, até o próximo, se Deus quiser.